Vamos lá para mais uma live. Vamos entrando, vamos começando. Esperar o pessoal ir entrando aí. Vamos lá, vamos começar mais uma live, né? Nosso desafio de 20 lives da Nova Educação. Estamos na nossa segunda semana e na nossa sétima live. Então, essa semana, né, cada semana eu tenho buscado trazer uma temática diferente, né, uma temática que eu acredito que vai agregar, né, para cada um de vocês. E hoje essa semana, né, eu tô falando sobre a jornada da robótica e programação. Então, assim, o que é essa jornada da robótica e da programação? Eu estou mapeando, né, coisas, estruturas e ferramentas que eu utilizo e eu estou colocando em ordens, né, de simplicidade, dificuldade e a forma como a gente pode utilizar, né, utilizar ao nosso favor no nosso dia a dia. Então, ontem, por exemplo, eu falei sobre o Code.org, né? O Code.org é uma estrutura, um site, uma ferramenta que tem uma linguagem de blocos própria e tudo mais, que é bem simples, bem lúdica, né? Com um objetivo muito claro de trazer assim, essa questão de incentivar a programação e tudo mais. É uma ferramenta legal, só que trabalha de uma forma rasa, né? Assim, os blocos são tão simplificados, que não dá para dizer que realmente você está aprendendo programação ali. Mas, por outro lado, é uma excelente ferramenta para você trazer, né, para as crianças, para incentivar elas a programarem, para ver como uma experiência lúdica, legal. Então, o Code.org, ele tem toda uma cara, tem toda uma imagem, né, de usar músicas que mais agitadas para o pessoal, de usar personagens, né, de desenhos, personagens que eles já estão muito comuns no dia a dia. Então, o Code.org acaba sendo um bom primeiro passo. Eu acho que é isso. Eu acho que, em síntese, tudo que a gente falou ontem o Code.org é um bom primeiro passo. Você só tem que tomar um cuidado para não só ficar no Code.org e achar que aquilo é o suficiente, que esse menino aprendeu programação e tal. Então, é bom para encantar, é bom para engajar e é bom para ele entender mais ou menos do que está sendo falado ali, beleza? Então é isso, né? E ao longo da semana a gente vai falando sobre outras ferramentas. Se vocês tiverem, né, alguma dúvida específica, algum assunto específico que você queira tratar, me avisa, né, que a gente pode encaixar aí e tal. Eu deixei essa semana mais aberta, né? Eu tenho mais ou menos um roteiro do que eu quero fazer, do que eu quero falar, mas se tiver, né, uma adesão muito grande de algum pedido específico, alguma coisa que interesse mais a cada um aqui, aí vocês podem ir falando, me manda inbox, manda aqui nas mensagens que a gente vai vendo, beleza? Então, antes da gente começar oficialmente, pega o aviãozinho, manda essa live aí para quem você acha que está precisando saber aí sobre robótica, sobre programação, sobre tudo isso aí, beleza? Gente, então, hoje eu vou falar sobre uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta que eu gosto muito, que eu acho muito interessante e que, ao contrário, né, do Code.org, assim, ela também parece que é muito simples, mas ela não é tão simples assim. E talvez a simplicidade dela é o que torna essa ferramenta tão rica, que é o Scratch. Então, talvez muitos de vocês já conheçam o Scratch. Em um breve resumo, o Scratch é uma linguagem de programação em blocos também, assim como a lá do Code.org. Provavelmente, não sei dizer, mas provavelmente o Code.org se baseou muito na estrutura, na forma de ser apresentado o Scratch. Inclusive, eu acredito que o Scratch ele realmente popularizou muito essa questão da linguagem de blocos. Então, essa linguagem de blocos criadas lá no MIT para que as crianças, né, consigam dar os primeiros passos na programação e que elas consigam mais, que elas consigam se expressar através dessa programação, criando jogos, criando animações e o que mais tiver na cabeça delas, né? Então, ela foi criada naquele grupo, né, que eu falo tantas vezes, que é o Lifelong Kindergarten, é o jardim de infância para o resto da vida. Inclusive, até pegando, né, nesse âmbito do jardim de infância, né, nem entrar nesse ponto agora, mas
o que eles fundamentam, né, nessa pegada de jardim de infância pro resto da vida é que essa coisa da brincadeira, essa coisa do lúdico, ela é muito rica. Só que não dá para você utilizar os elementos simplórios do jardim de infância, tipo bloquinho de madeira, pintura de dedos, só para você fazer esse tipo de atividade, né? Você tem que trazer coisas mais desafiadoras, mas que ainda continue no aspecto lúdico, no aspecto mão na massa, no aspecto criativo, no aspecto que esteja relacionado à identidade de cada aluno. Então, e aí eles vão entendendo, né, que existem várias ferramentas, inclusive a programação e a robótica são excelentes ferramentas para você continuar instigando essa ideia, né, do jardim de infância para a vida toda, né, para o lifelong kindergarten. E na verdade esse pessoal desse grupo eles já trabalham há muito tempo, né, há vários anos com relação a isso. Na verdade, também nesse núcleo do MIT foi criada a primeira linguagem de programação para crianças, né? Então, programação não era algo que era pensado para crianças, né? Era algo, inclusive, um tanto complexo para a gente cogitar alguma coisa relacionada a isso. E aí vai ter um cara chamado Seymour Papert e que vai perceber, né, que ao ter o contato com Jean Piaget, né, ele era aluno, né, era um aluno do Jean Piaget e depois começou a alinhar essa questão do aprender, do construtivismo, né, com a questão da tecnologia. Ele percebe que os computadores são uma excelente forma, né, das crianças aprenderem e de colocar em prática os seus aprendizados. E é meio surreal pensar isso porque a gente está falando de uma década de 60, né? Poxa, década de 60, 70, computador pessoal nem existia, então a gente está falando de computador como aqueles mainframes gigantes, né? Que custa centenas de milhares de dólares. Mas Seymour Papert foi muito visionário, né? E percebeu que aquilo ia se tornar algo popular e que as crianças poderiam usar esse tipo de ferramenta. E aí ele vai criar uma primeira ferramenta, uma primeira linguagem de programação para crianças chamada Logo, né? Eu acredito que alguns aqui talvez conheçam o Logo, né? Ele foi um tanto popular ali em 80 e 90. Várias pessoas utilizam o Logo assim até hoje, né? Mas o Logo ele vem decrescendo. E o Logo basicamente era uma tartaruguinha que tinha lá numa área central e que você colocava comandos para essa tartaruguinha ir andando. E à medida que ela ia andando, ela ia fazendo desenhos, né? Então você conseguiria trabalhar com formas geométricas ali e tudo mais. Você digitava os comandos e ela andando ali. Então com isso você conseguia, né, introduzir de uma forma mais lúdica do que o tradicional esse tipo de ferramental para as crianças, né? Então o Logo ele veio muito com essa proposta e foi muito disseminado, só que o Logo ele foi perdendo força, né? E talvez um dos grandes motivos que ele foi perdendo força é porque a forma como ele foi utilizada, né, e talvez até a proposta, o design dele, por assim dizer, não instigava, vamos dizer assim, as várias personalidades das crianças, né? Então não instigava esse aspecto mais criativo. Então era uma estrutura mais engessada e acabou se tornando não tão estimulante assim, prometeu, mas não cumpriu, né? Mas foram várias propostas, vários estudos, várias pesquisas que aconteciam ali, até o momento em que houve uma parceria com a Lego, né? E aí, a partir dessa parceria com a Lego, que começou a sair do âmbito mais virtual para o âmbito mais físico. Então, os primeiros kits de robótica, né, pensando mais no âmbito educacional, surgiram dessa proposta, né, dessa parceria entre o MIT e a Lego, né? E aí foi os primeiros passos do Lego Mindstorms, né, que é o kit de robótica que também é um dos mais disseminados por aí. E na verdade, o Lego Mindstorms ele não começa como Lego Mindstorms, mas ele vai começar como Lego Logo, né? Então o Lego Logo ele usa a linguagem Logo para fazer essas integrações aí de sensores, de atuadores e tudo mais, para você programar os seus primeiros robôs e tudo mais. Só que talvez o que foi mais assim, o que o pessoal foi aprendendo ao longo da jornada, principalmente para interagir com as crianças, é que essa coisa do Lego ela era muito bacana, tipo assim, de você montar estruturas, ele tinha essa coisa de montar, muito lúdico, muito intuitivo. E provavelmente, aí eu não consigo ter uma fonte muito clara para dizer sobre isso, mas
provavelmente quando eles viram o quanto é intuitivo você criar estruturas com Lego, estruturas físicas, eles pensaram, por que não trazer isso para programação, né? Então, as primeiras linguagens do Lego Mindstorms, né, elas vão ser linguagens de blocos também. Então, você vai encaixando, né, esses comandos, essas ordens para o seu robô. E a partir disso, talvez, a partir dessa estrutura, você vai estruturando também para o Scratch. Então, o Scratch, ele vem com essa pegada, né, de ser, vamos dizer assim, fazer coisas darem certo do que o logo não conseguiu fazer, né? Então ele vem com um complemento. A primeira grande novidade é exatamente essa questão da linguagem de blocos. Então, como a gente já falou ontem, né, a linguagem de blocos ela traz um aspecto mais lúdico, né? Ela tira várias cargas que a gente tem de preocupar com sintaxe específica, de preocupar com ponto e vírgula, de preocupar com esses detalhes, e você consegue tornar a experiência de programar muito mais intuitiva, porque você vai encaixando bloquinhos ali, né? O processo de tentativa e erro e de você permanecer na jornada é muito maior. Então ela vem como uma estrutura excelente para você trabalhar com crianças, né? Então ela permite essa questão do erro, da tentativa de uma forma muito mais simplificada. E assim, o que é o Scratch, afinal, né? Eu gosto muito de dizer que o Scratch ele se assemelha a uma peça de teatro, né? Por que uma peça de teatro? Você vai entrar ali, o Scratch hoje está na sua versão 3.0 e você, quando você entra na página do Scratch, né, o scratch.mit.edu, você já pode clicar lá, tem um botão na Create ou Criar, você já pode entrar e começar a criar seus primeiros programas. Quando você entra, você se depara com uma estrutura em que no lado esquerdo você tem vários blocos, muitos blocos mesmo, divididos em várias cores. Então a cor azul representa movimento, a cor roxa, se eu não me engano, é relacionada à aparência e tudo mais, uma lilás, né? E aí você tem vários blocos e várias opções. Então esses códigos, antigamente inclusive, eram até chamados de scripts, né? Porque era o que ia fazer o nosso personagemzinho mexer. Então, essa sequência de opções, de ordens que você pode dar. E na parte central você tem uma grande tela cinza onde você vai colocar esses blocos a partir para as pessoas irem programando e tudo mais. E lá no lado extremo direito você vai ter uma tela onde vai ter, começando, né, um gatinho laranja, que é o nosso ator. Então a gente tem scripts e a gente tem atores. Então os scripts, que vão ser os blocos, a sequência de blocos vai ser as ordens que você vai dar ali para o seu ator fazer aquilo que você deseja. Então, por mais que seja uma coisa de programação, né, que traga mais para o âmbito das ciências exatas, a gente pode trazer uma coisa mais humana, né, de expressão pessoal e tudo mais, que é uma das grandes propostas do Scratch. Então, quando você entra ali, aí você tem esses atores e você também tem embaixo opções de inserir mais atores, inserir mais personagens, inclusive atores e cenários. Então, quando você entra, ele já tem uma biblioteca, né? Ou seja, um conjunto de personagens que já são padrões ali. Então, você tem um gatinho laranja, você pode ou não usar o gatinho laranja, não tem problema, mas você pode usar... tem vários, quando você entra, tem vários personagens, desde pessoas, né? Que algumas pessoas, inclusive, baseadas em fotos reais mesmo e outros desenhos. Você tem imagens de esportes, assim, bolas de futebol, bolas de basquete. Você tem personagens fantásticos. Então, eu tava vendo hoje, tem tipo orques, tem bruxa, sei lá. Coisas que permitam trazer para o imaginário da criança algo que ela seja capaz de criar. Então o grande objetivo acaba sendo esse, né? De você abrir o leque da imaginação da criança. E o que é interessante é que essas imagens não são imagens estáticas. Quer dizer, elas podem ser imagens estáticas. Mas, por exemplo, você tem ali para as crianças, vamos supor, o gatinho. Quando você vê, é um gatinho com a perninha para frente. Mas você vê que tem uma abinha lá que ele chama de fantasias. E você tem a perninha dele que fica um pouco para frente e um pouco para trás. Você pode programar de tal forma em que ele às vezes esteja nessa imagem ou nessa imagem. O que isso quer dizer? Se você colocar isso num determinado tempo e tudo mais, você consegue fazer um aspecto de andar. O gato parece que está andando. Então, quando você tem ali as imagens,
você não tem um escopo de imagens estáticas. E isso é muito legal, porque você consegue criar animações, você consegue criar jogos, você consegue criar um monte de coisa, e aí você consegue misturar toda aquela estrutura ali, o que é muito legal, muito interessante. Então você pode criar essa coisa dos atores, e aí eles abrem ainda mais o leque. Beleza, você tem um conjunto, né, muito bem selecionado, com vários atores e tudo mais. Mas você, cara, mesmo tendo um leque muito grande, você fala assim, não quero usar isso. Eles ainda disponibilizam uma ferramentinha, né, que é uma espécie até do Paint, assim, né? Você consegue desenhar o seu próprio personagem. Então você pode fazer uma linha, pode fazer uma bola, não sei o que. Então você pode criar o seu próprio personagem, que é muito legal também. E além disso, você pode tirar uma foto. Então eu posso tirar uma foto minha, do Luan agora, e aí eu fazer os cortes lá e eu ser o personagem do Scratch. Então assim, essas coisas você fala assim, nada demais, mas isso para as crianças é incrível. Isso você imagina, quando você traz a possibilidade da criança ser o personagem mesmo, ela, a cara dela, ser o personagem do seu próprio jogo, ser o personagem da sua própria animação. Então, quando você traz estruturas como essa, o engajamento ele é muito maior. Então, você tem essa estrutura, scripts no lado esquerdo, a parte central para você encaixar esses blocos e os atores. Sendo que a parte da programação ela não é uma parte única, ela não é uma parte unificada. Você tem para cada ator uma programação diferente. E aí você pode, né, fazer interações entre os personagens, tipo assim, quando o gatinho chegar perto de uma bola, sei lá, quando o gato chegar perto do cachorro, ele vai mudar de cor, sei lá. Você pode colocar situações de causa e efeito, que inclusive é a essência da programação, né? Se acontecer alguma coisa, faça outra e tudo mais. Então é muito interessante isso daí. Olha só, o João, né? O João Paulo tá falando que um aluno dele fez uma interação com a câmera e uma bola, né? Inclusive, isso é até interessante. Não só tirar foto você pode fazer, mas existe uma situação específica em que ele consegue captar movimento, né? E aí você consegue fazer exatamente... É uma pegada meio... como é que é aquela ferramenta do PlayStation? Esqueci. Mas do Kinect, né? Então, assim, lógico que não é de uma estrutura como o Kinect, mas dá para você ir captando movimentos e fazer programas. Então isso é muito interessante, você usar essa questão de expressão, essa questão dessas estruturas. Então ele funciona nesse framework, por assim dizer. E aí nos blocos você tem vários tipos de movimentos, né? Você pode fazer o seu personagem andar na direção vertical, horizontal. E é interessante também porque você já começa ali a introduzir conceitos, por exemplo, de coordenadas cartesianas. Então, quantas vezes o seu aluno perguntou, para que eu vou precisar aprender esse negócio de x e y? É, inclusive, um ponto essencial para você fazer seu personagem andar. Para você fazer ele andar para cima e para baixo, você tem que entender que quando você soma y, ele sobe. E quando você coloca menos 10y, ele vai descer, por exemplo. Né? Menos x, ele vai para a esquerda. E mais x, ele vai para a direita. Então, com isso, né, com o propósito dele criar o próprio projeto, você já pode ir inserindo esses conceitos, né? A mesma coisa com relação à rotação, né? Então, o conceito de graus. Eu quero rotacionar o meu personagem, quero fazer ele girar, quero fazer isso e tudo mais. Então, você já consegue introduzir conceitos de 0, 360, 90 graus, 270 e tudo mais para fazer essa interação. Logo depois você encontra a parte de aparência, que também é uma parte super interativa, onde você consegue alterar a cor do personagem, onde você consegue colocar uns efeitos, né? Alguns efeitos são até meio, assim, só para interação mesmo. Tem um efeito olho de peixe, que deixa as coisas mais redondonas, ou um efeito pixelado, que deixa tudo mais quadrado. Mas você também tem a capacidade de colocar diálogos, né? Então você coloca balãozinhos. E aí você pode fazer até simulações de quadrinhos, por exemplo, né? Então você coloca 2 personagens, você coloca um diálogo ali, então a aparência você consegue fazer essas interações, fazer a parte de trocar a fantasia. Então quando eu falei lá no começo, aquele efeito, né, do gatinho mudar, né, de fazer andar a perna, você pode utilizar ali a parte de trocar a fantasia. Então é muito interessante. E aí você também tem a parte de som, a parte de mídias, né? Então, alguns animais, inclusive os animais da biblioteca, às vezes têm sons próprios. Então, o gatinho tem lá o próprio som do miau.
Vários animais têm lá os próprios sons deles. Você pode tocar notas musicais de vários instrumentos musicais. Então, guitarra, saxofone, não sei o que. Então, você já consegue trazer essas primeiras estruturas. Você tem algumas repetições musicais, então você pode fazer fundos para deixar no jogo e tudo mais. Então, assim, essa coisa da mídia, né, essa parte mais de interação de mídia, que a princípio pode parecer algo bobo pra gente ou até uma firula, é algo que, como a criança ela quer se expressar mais com aquilo ali, por isso que a gente diz que o Scratch ele não se trata de uma linguagem de programação para formar programadores, mas que você seja capaz de se expressar através da programação. Então, e aí com essa questão, os recursos de mídia, de áudio, de vídeo, são muito interessantes, né, para eles abrirem esse leque. Porque a gente tem que lembrar, eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que é uma informação que é bem importante da gente reforçar, é que qual é o grande propósito ali? Quando eu falei do Code.org, inclusive ontem, eu falei assim que o grande propósito do Code.org era formar programadores. O Code.org ele tem uma missão muito específica de, por exemplo, trazer uma visibilidade maior para as ciências da computação. Então, que ela seja vista como uma matemática, biologia, que seja trabalhada em sala de aula. O Scratch ele não tem tanto... O propósito dele eu acho que é um propósito ainda maior, porque a questão não é só formar programadores, mas que eles consigam ser criativos. Você usar a programação como uma ferramenta de fomento à criatividade. Por quê? Porque você consegue... porque você consegue, não, a criatividade ela é essencial, né? O fundamento ali da galera do MIT, né, do Lifelong Kindergarten, é a criatividade. Ela é essencial para que as nossas crianças sejam capazes de se readaptar perante as mudanças imprevisíveis. Quando a gente falava de mudanças imprevisíveis, geralmente estava relacionado a empregos, né? Empregos que estão surgindo, as mudanças que estão ocorrendo, mas também a gente pode falar de mudanças como essa agora, né? Mudanças de como lidar com uma situação onde eu tenho que ficar recluso em casa, né? Então, a criatividade acaba sendo o pilar. Então, não se trata só de formar programadores, não se trata só de ciência da computação, é utilizar a programação como ferramenta para a criatividade. Então, por isso que eu acho que o Scratch ele é uma ferramenta mais rica do que um Code.org, por exemplo. Mas acho que o Code.org é muito bom para quem está iniciando. A Luísa está perguntando aqui, né? Como é que eu faço para interagir um personagem com o outro? Luísa, assim, falando de uma forma bem simplificada, você tem na aba, lá no Scratch, uma aba chamada Sensores, né? E aí você tem várias coisas, né? Que tipo assim, tocando na borda, tocando, e você pode mudar para algum personagem. E da parte abóbora ali, na parte de controle, você tem um se. Então você pode colocar se, tocando no personagem tal, faça alguma outra coisa. Vale a pena dar uma fuçada lá. Eu vou falar de algumas ferramentas que você pode utilizar para aprender algumas coisas, mas em essência é essa, usar a aba de sensores e usar o se então, né? A aba do se então lá em controles. Mais ou menos isso. É mais difícil sentar com o Scratch aberto aqui. Então, assim, é muito interessante, né? Como o próprio João está falando aqui, né? Atividades simples, como mudar as letras dos nomes, né? Então essa é uma atividade sensacional. Inclusive, vou até puxando aqui, é uma excelente primeira atividade. Quando eu falei lá que tem vários personagens, você tem pessoas, você tem objetos e você tem letras, né? Então uma excelente primeira atividade para você instigar os seus alunos é falar assim, olha só, cada personagem, cada ator vai ser uma letra do seu nome. Então, Luan, né? Eu vou ter ali 4 atores, L-U-A-N. E aí uma atividade interessante para você mostrar para eles, para você instigá-los, é fazer assim, tá bom, você ensina como, por exemplo, quando clicar no L, ele, sei lá, troca de cor. Quando você clicar no U, ele faz um movimento de girar. E você vai instigando eles a pesquisar, a procurar quais outras interações eles podem fazer. Então, eu sempre gosto de usar isso como uma primeira atividade, falando assim, olha só, gente, o seu nome é Bernardo. Aí eu ensino 3 coisas. Eu ensino como troca uma cor, eu ensino a andar, eu ensino 4 coisas. Eu falo assim, agora, por exemplo, Bernardo, você vai fazer... Cada letra do seu nome vai ter uma interação diferente. Então, uma vai ser para trocar de cor, outra vai ser para fazer um som. E aí a pessoa vai ter que ir fuçando na plataforma para
conseguir fazer a integração. E aí, como o próprio João Paulo falou, eles vão se sentindo, né? Poxa, muito legal, que bacana. E realmente eles vão entrando num aspecto criativo. Então, isso que é o legal do Scratch, né? Contrário, por exemplo, do Code.org que a gente estava falando ontem, ele é mais aberto, né? E isso pode ser um ônus, mas pode ser um bônus se você começar muito aberto. Às vezes você pode deixar as crianças um tanto perdidas, mas se você tiver uns direcionamentos legais, isso pode ser muito bem explorado e pode fomentar realmente a questão da criatividade com eles, né? Então é muito interessante. E assim, todo o Scratch ele foi fundamentado, né, num fundamento chamado assim, pisos baixos, tetos altos e paredes largas. O que significa isso? Significa o seguinte, que uma ferramenta, né, de programação, quando o pessoal lá do MIT vai criar essas programações, principalmente para crianças, eles focam nessas 3 características. A primeira dos pisos baixos, ela significa o seguinte, que ela deve ser tão simples que me dê a sensação, né, de realização. Assim, poxa, eu fiquei aqui 1 hora nessa ferramenta, né, tentei fazer alguma coisa e eu consegui. Então, como o pessoal dando exemplo ali, deu o exemplo do Anime Seu Nome, é uma atividade muito simples, que você pode dar para uma criança ou para quem quiser, e ela consegue fazer alguma coisa ali em 1 hora. Então ela, poxa, que legal esse negócio de programar, olha só que interessante que eu tentei fazer. Então, pisos baixos, você consegue, de uma forma muito simples, ter um resultado muito rápido. E eu acho que isso é um grande desafio na questão da programação, porque eu penso, por exemplo, quando eu comecei a programar, lá na época da faculdade, inclusive, eu não gostava de jeito nenhum de programar, mas eu acho que um dos maiores motivos era esse, porque o programar ele demanda muito trabalho, as linguagens tradicionais, né, elas demandam muito trabalho para você ter poucos resultados. Então, você precisa, sei lá, de umas 3, 4 linhas de código só para escrever um Hello World, né, para ter 2 palavras escritas numa tela preta. Então, assim, às vezes a sensação de esforço e resultado é muito discrepante. Então, isso acaba desanimando várias pessoas, falando, poxa, esse negócio de programação não é legal, esse negócio de programação não é para mim. E aí o pessoal do MIT ele vai pensando assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estrutura que seja lúdica, divertida e que a pessoa já tenha uma recompensa mais rápido. Então, isso seria os pisos baixos. Então, o Scratch ele foi estruturado nessa linha, inclusive o próprio logo também foi estruturado nessa linha, para você conseguir ter resultados rápidos. Beleza, mas da mesma forma que você tem lá os pisos baixos, você também vai ter os tetos altos. E aí é um ponto em que muitas pessoas acabam se equivocando com relação ao Scratch. Que as pessoas acham assim, o Scratch é uma linguagemzinha para criança, ela não é muito poderosa, não dá para fazer muita coisa com ela. E é aí que o pessoal se engana. Você consegue fazer várias coisas com Scratch. É uma ferramenta extremamente poderosa. Então, um exemplo clássico que eu gosto de dar é que eu já vi uma réplica de uma fase do Super Mario feita puramente no Scratch. Puramente, perfeitinho, tipo assim, a movimentação do Mario perfeita, com todos os bichinhos que ele tem que matar ali, e quando ele cai lá, ele morre, faz o barulho, o som, fundo sonoro, tudo perfeito, perfeito, perfeito. Agora sim, a complexidade para fazer isso é super intensa. As pessoas, quando você entra no programa, você tem literalmente centenas de blocos. Centenas de blocos. Então, assim, é um programa complexo. Um programa que, inclusive, eu não tenho capacidade técnica para fazer. Tipo assim, eu ia demorar muito tempo para tentar entender aquela estrutura. Talvez faria, mas demoraria muito mais. Mostrando essa questão, né, de que ele é capaz, né, de criar programas bem mais complexos. E por que isso é tão interessante? Porque você faz você tem a coisa de perceber as diferentes características dos alunos. Então você tem alunos ali que vão estar começando a ferramenta. Agora, alunos que são mais, vamos dizer assim, experientes, você consegue puxar mais o sarrafo, né? Então é mais ou menos isso. Só respondendo aqui, a Mari, ela perguntou se o assunto de hoje é para ferramentas para compreendermos robótica. Exatamente, Mari. Na semana a gente está falando da rota da semana da robótica e programação, e a gente vai falar sobre isso ao longo da semana, de ferramentas mais simples a ferramentas mais complexas. Bom, continuando aqui. O Scratch, então, ele vem com essa questão dos tetos altos. O logo também tinha isso, né? Você conseguia fazer programas bem complexos ali com a estrutura do logo. E aí, só que o Scratch ele vem com uma outra característica além dos pisos baixos e dos tetos altos,
ele vem com uma característica que a gente vai chamar de paredes largas, né? Que o professor Mitchell vai introduzir, complementando a teoria do Seymour Papert, do pisos baixos e tetos altos. Ele complementa com um negócio chamado paredes largas. O que seriam as paredes largas? Você pode começar nesse ponto e você pode terminar nesse ponto, mas existe uma variação muito grande de caminhos que você pode seguir ali. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Scratch ele foi estruturado para ter várias possibilidades. Então, assim, eu lembro quando começou o boom aí de escolinhas de programação e tudo mais, eles usavam muito vamos dizer assim, o slogan, né, a ferramenta ali de, vamos dizer, para chamar as pessoas, falar assim, olha só, as crianças, muito legal, né, as crianças hoje, a gente vê várias crianças que gostam muito de jogar, né, jogar videogame, jogar joguinhos de celular. Agora, olha só que interessante se ela pudesse criar o próprio jogo. Então, e que é um raciocínio super válido, super legal. Só que o Scratch, por exemplo, ele não foi estruturado só para as crianças criarem jogos. Ele não foi estruturado dessa forma. Ele foi estruturado para fazer o que você quiser. Você pode criar jogos, você pode criar animações, você pode criar diálogos, você pode, sei lá, você gosta de anime, então você faz o desenho do seu anime e você pode animar o seu anime. Você gosta lá do desenho do Minecraft, você pode tentar replicar uma coisa do Minecraft. Você pode usar até para criar um tutorial de como se prevenir do coronavírus. Então, você tem um leque muito maior. E é isso que significa paredes largas. Entende? Então, é a quantidade de possibilidades que você tem ali ao utilizar o Scratch. E, de novo, isso é extremamente rico. Por quê? Porque a gente consegue, né, aproveitar a questão da individualidade do aluno. Tem gente que gosta de jogo, tem gente que gosta de história, tem gente que gosta de, não sei. Então, você consegue, né, ter uma ferramenta que consegue atender várias pessoas, né? E isso vai sair da presunção, de uma das premissas, né, da aprendizagem criativa, né, dos 4 P's da aprendizagem criativa, tem o segundo P, que é o P de paixão, né? A importância de você instigar o interesse dos alunos. E por que instigar os interesses dos alunos? Porque quando eles estão trabalhando em algo do seu próprio interesse, eles engajam por mais tempo na atividade. Então, a gente estava na semana passada falando de EAD, a gente está falando de robótica agora, e uma das grandes dores, né, que os professores têm, não só no EAD, mas na sala de aula, no dia a dia, é tipo o engajamento do aluno. Quanto o aluno não está se importando com a própria aula, né? Na sexta-feira o próprio João Paulo falou da dor dele de chegar em sala de aula, tá os meninos em cima da mesa e mexendo no celular. Então, assim, como é que você muda isso? Né? E aí vai demandar da gente enxergar que nós temos diferentes alunos com diferentes personalidades e que você tem que instigar essas personalidades deles. Então, isso significa as paredes largas, né? Entender esse ponto individual. Então, a gente consegue, sim, numa mesma sala de aula, criar estruturas, né? De tal forma que mais ou menos cada um consiga criar mais ou menos sua própria jornada, entendeu? Então, essa é a importância das paredes largas. Pisos baixos, tetos altos e paredes largas. Então, eu acho que isso é uma das coisas que tem que ficar muito claro no Scratch. O Scratch não é só uma linguagem de blocos, né? Ele existe toda uma filosofia por trás. Inclusive, por falar em toda a filosofia por trás e falar que não é só uma linguagem de blocos, ele também se trata de uma comunidade. E isso é muito legal, cara. É muito, muito, muito legal. Eu acho que isso é maravilhoso. Por quê? O Scratch, ele não é só a linguagem de blocos, principalmente o Scratch Online, né? O Scratch tem a opção online e offline. Você pode baixar para o seu computador, não precisa de internet, e você tem a opção online, quando você entra lá no site scratch.mit.edu. O que acontece nisso? Você, além de fazer o seu programa, você pode ver programas de outras pessoas, né? Você pode ver você pode ver o que outras pessoas já criaram e se inspirar naquilo ali. Você vê os projetos que as pessoas já criaram. Então hoje, sem medo de errar, eu acho que tem mais de 40 milhões de projetos compartilhados no Scratch. Antigamente eles deixavam um número, né? Então, na época do Scratch 2.0, estou falando de um ano e meio, 2 anos atrás,
E a gente tinha 21 milhões, eles contavam, né? Eles colocavam a quantidade de projetos que você tinha ali. Então você tem a oportunidade de compartilhar seus projetos com outras pessoas, né? Você tem a oportunidade até de seguir perfis, né? Bem rede social mesmo. Você segue os perfis, você pode dar like, você pode comentar, você pode favoritar. E talvez uma das coisas mais interessantes, né? Você pode ver o que a pessoa fez. Então, sei lá, eu falei lá no começo o exemplo do jogo do Super Mario. E eu falei, poxa, esse jogo é muito difícil de fazer, né? Como é que eu consigo fazer um jogo desse Super Mario? Eu consigo abrir e ver todos os blocos em detalhes do que a pessoa fez. E, inclusive, eu posso modificar esse programa. Então, o que o Scratch faz? Ele, quando você abre a parte do interior do programa, ele cria uma cópia, né? Então, você não está alterando o programa original, ele cria uma cópia e você consegue fazer alterações. Para quem não sacou ainda, isso é literalmente o conceito de hackear. Isso é literalmente o conceito de hackear. O que é hackear? É você pegar um programa, pegar ele por dentro ali e você fazer as suas próprias modificações. É isso que um hacker faz. Né? E aí a gente pensa, pô, mas hacker é uma coisa do mal, é o cara que rouba a senha do nosso banco e tudo mais. Então, assim, não se trata disso, né? Se trata... o problema não é o hacker em si, o problema é o que você faz com isso. Mas o hackear é muito bom, né? Você incentivar as crianças a entenderem as coisas por dentro é muito bom. Tanto na questão da programação, como da eletrônica e tudo mais. Então, quando elas entendem mais como é que as coisas são por dentro, elas conseguem fazer as suas próprias modificações. Isso vale para tudo. Você hackear está muito, às vezes, atrelado à questão de computação, né? Mas, gente, hackear tá para tudo. Hackear, nós podemos nos hackear. O que é nos hackear? Nos hackear é nos conhecermos a tal ponto, eu conheço as minhas atitudes, eu me conheço tanto, né, que eu sou capaz de me modificar, né? Então é a questão até de autoconhecimento e mudança de atitude. Então, isso é o hackear, e é isso que a gente tem que incentivar as nossas crianças, né? Delas entenderem, delas questionarem como é que são as coisas, e quando elas entendem, elas questionam, elas são capazes de fazer mudanças positivas. Então, é você trazer realmente essa questão de hacker do bem, né? Bom, até vindo aqui só voltando a alguns comentários, né? A Mari falou que isso é muito difícil, essa questão, eu acho que aí quando eu estava falando da questão de você tratar, né, com várias personalidades, com várias pessoas. É um desafio, não é impossível, mas realmente é um desafio, uma coisa que a gente aprende a cada dia, não tem fórmula mágica, mas você consegue trazer algumas propostas sim. Mas quando você tem, exatamente como você falou, um tempo fragmentado, um tempo curto de aula, é mais difícil. Então, para trabalhar esse tipo de forma, realmente é mais interessante você ter um tempo maior de aula aí, tá, Mário? A gente vai ver, Mário, que é do curso, né, da turma 2, a gente vai falar mais sobre isso no curso, então a gente vai aprofundar mais sobre essas questões de aprendizagem criativa, tá? O Renan falou aqui, né, eu preocupo com os alunos em casa com o celular à disposição, interação com jogos violentos, nessa hora que jogos de programação como Scratch vêm para ajudar. Pois é, e eu acho que é mais interessante essa questão dos jogos, né? E aí eu volto até no próprio discurso das escolinhas de programação, né? Por que não trazer a questão do criar, né? De além de você só jogar os jogos, você consegue, inclusive, instigar o seu lado lúdico, não, o seu lado cognitivo, né? Jogando jogos e tudo mais. Mas o seu lado criativo, ele é muito mais potencializado quando você cria suas próprias coisas, né? É como o próprio professor Mitchell lá do MIT fala, né? Quando ele vê alguns brinquedos eletrônicos ou alguns jogos, eles falam assim, poxa, eu tenho certeza que os engenheiros e os designers, eles aprenderam muito criando esse jogo, criando esse elemento eletrônico, interativo e tudo mais. Mas eu não sei o quanto as crianças aprendem, né? Porque já é tudo muito passivo, né? A parada é totalmente interativa e tal. Então, quando você traz a criança para criar, é muito interessante. E, bom, eu queria deixar... Tem várias coisas até que eu poderia falar aqui, talvez até possa continuar numa outra live. Vou pensar ainda. Mas coisas que são legais para vocês saberem, né? Para começar no Scratch. Então, você tá lá, você tá começando no Scratch, você quer entender mais pro Scratch, por onde você começa? Então, talvez uma coisa que pode ocorrer quando você se depara com a tela do Scratch é porque é muita coisa, muito bloco e você não sabe por onde começar. No momento em que você abre a primeira tela de programação, você tem embaixo ali tutoriais, tá? Então você tem tutoriais que são dicas, né? Essa própria atividade de animar o nome, você tem lá nos tutoriais, você tem tutoriais de como criar narrativas, de como criar joguinhos. Então, assim, você quer começar agora no Scratch, você não sabe nada.
olhe os tutoriais são bem passo a passo, ele basicamente vai falando qual bloco você tem que arrastar para fazer. Então é uma excelente forma também de você mostrar para o seu aluno o que o Scratch é capaz de fazer. Então a partir disso, né, a gente consegue aumentar o nosso repertório e criar as próprias coisas. Porque uma grande dor, né, que eu vejo quando a gente fala de ensinar a criatividade, de instigar a criatividade, é você deixar aquela tela em branco, né? É o que eu fico chamando de síndrome da redação tema livre. Então você fala assim, se você abrir a tela do Scratch e falar para o menino faz, você vai estar muito difuso o conhecimento. Então ele vai começar a encaixar vários blocos, ele não vai fazer nada e pode trazer uma sensação de frustração. Então você começar talvez pelos tutoriais e tudo mais, é uma forma de você entender o que é capaz de fazer, o que dá para você fazer com aquela ferramenta, e aí você pensar em outras ideias e tudo mais. Outras coisas que são interessantes você explorar também, e aí é muito bom isso para usar em sala de aula, são os Scratch Cards, né? Cartinhas do Scratch. Então são cartas, né? Você pode achar isso em PDF, tem gratuito e tudo mais. São literalmente centenas de páginas, vários cards. Para quem faz em sala de aula, vale a pena imprimir, inclusive, de preferência numa cartolina, em alguma coisa mais dura. E você traz isso, principalmente nas primeiras aulas de Scratch, o menino quer criar alguma coisa, você olha, tem vários cards aqui que são exatamente pequenas dicas de programas, mas que não são fechadinhos, né? Ele dá pequenas dicas, mas ele dá também possibilidades das pessoas criarem outras coisas. Então os Scratch Cards são fantásticos. Então para quem está começando agora com o Scratch, fuçar tutoriais e fuçar os Scratch Cards, beleza? Bom, eu acho que é basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta, tinha várias coisas para eu falar aqui. Talvez eu fale depois, mas se vocês têm alguma pergunta, pode mandar aí, né, antes da gente encerrar. E já queria dizer, né, que a gente volta àquele velho ritual nosso, né? Quando terminar aqui, eu queria saber de você qual foi o seu maior aprendizado, né, nessa live. Eu quero saber até como é que eu pude, que eu agreguei, né, se tem alguma informação que realmente foi mais útil para você. Então você vai lá e comenta qual foi o seu maior aprendizado. E também reforçando que a gente tem o nosso grupo do Telegram. Então no Telegram eu mostro todas as coisas que a gente está falando, né? Desde as lives ou algum conteúdo novo que sai. E também logo depois que eu saio dessa live, eu faço um áudio no Telegram fazendo um resumo. Então é bom para você manter antenado aí no que está acontecendo, beleza? Então é isso, ó, a gente vai encerrando por aqui, né? Amanhã tem mais, a gente continua ao longo da nossa semana, pontualmente às 5 da tarde. Já coloca aí no seu celular, já arma direitinho no seu despertador para não chegar atrasado, porque eu começo mesmo às 5 e aí às vezes você já chega e já está no meio do assunto, beleza? Então é isso, comenta lá na foto seu maior aprendizado e se você quer acompanhar a gente, entra lá no nosso grupo do Telegram, beleza pessoal? Aguardo vocês amanhã às 5 da tarde. Grande abraço para todo mundo.